E os campeonatos nacionais sub-23 decorreram no passado fim de semana na pista Professor Muniz Pereira, em Lisboa. Foi o regresso a Lisboa de competições nacionais em pista passado 5 anos. E se quiseres ficar a saber os grandes, também os médios destaques, fica comigo até a final deste vídeo, que é novamente uma oferta de atletismo running e para o pódio. E ainda este fim de semana, durante o fim de semana no Lumiar, me perguntaram onde podiam encontrar sapatilhas novas ao melhor preço, e é óbvio que não é comigo, é sim com atletismo running. E quando me pedem conselhos para um novo treinador, um treinador de meio fundo e fundo que seja atencioso e atento, competente, eu mando sempre contactarem para o pódio, que tem feito um trabalho interessante, um acompanhamento exemplar a atletas desde o nível de amador até à elite. Posto esta parte importante, vamos lá aos campeonatos nacionais sub-23. Então, como falei na introdução, já há 5 anos que os nacionais não visitavam as pistas lisboetas, desde os campeonatos de Portugal em 2019, e o regresso à capital, numa pista recentemente requalificada, foi acompanhado de algumas prestações muito boas, e foi pena que outras não tenham sido validadas por causa das rajadas de vento que normalmente frequentam na pista do Lumiar. Mas vamos lá então às grandes marcas. Para mim houve duas grandíssimas marcas que se destacaram de todas as outras. E estou a falar dos 7.588 pontos do Guilherme Almeida no decathlon e os 7,91 m de Pedro Pires no salto em comprimento. Ora bem, os 7.588 pontos foram conseguidos no terceiro decathlon de Guilherme Almeida da época, e em 3 decathlons foi sempre a bater recordes pessoais, e este passa-o a 4º português de sempre, atrás de Mário Aníbal, a Edgar Campré e também Tiago Marto. Eu fui vendo a satisfação prova após prova do Guilherme e sentia que estava ali a acontecer algo especial, e realmente foi. Ficou a 141 pontos do recorde nacional de sub-23 do Edgar Campré, que foi obtido nos campeonatos ibero-americanos de 2022, e aí nesses campeonatos ele tinha muita competição a espicaçá-lo. E aqui, não. Aqui o Guilherme, isto só mandando factos, o Guilherme não teve concorrência à altura, pronto, e das 10 provas só perdeu no salto em altura, e imagino que algum picância nas corridas, 100, 110 metros barreiras, 400 e na última, nos 1500 metros, podiam tê-lo ajudado a correr mais rápido. E bem, também há a questão de nos concursos, com poucos participantes, houve pouco intervalo entre os ensaios e isso poderá tê-lo desgastado mais do que o normal desgaste das 10 provas ao longo de 2 dias. Ainda por cima, quando ele quis dar um up com um Red Bullzinho, foi procurar Red Bull, mas estava esgotado praticamente num raio de 2 km, não havia em nenhum estabelecimento comercial, e o responsável, dizem as más línguas, terá sido Pedro Pires, porque o Pedro Pires estava eletrizante. Aliás, há pouca gente com mais energia do que o Pedro Pires em competição, e desta vez ele estava determinadíssimo a saltar 8 metros, e ele que venceu os mediterrâneos com 7,96 m, ele começou com 2 nulos, um por muito pouco e outro por muito, e esses 2 saltos para mim foram acima dos 8 metros, e depois lá marcou para poder fazer os últimos 3 ensaios, e no 5º ensaio 7,87 e no último conseguiu ainda 7,91, ambos com vento regular. Por isso, espetáculo, muito bom. Quem também esteve muito bem, olhando para o seu escalão, claro, pois ainda é júnior, foi o Francisco Calhau no martelo e também Eduardo Camarado, também júnior, nos 10.000 metros marcha. O Francisco Calhau venceu com 61 metros e 50, um recorde pessoal com o martelo de séniores, porque os júniores lançam um martelo de 6 kg e os séniores já lançam o martelo de 7 kg 260, e o Francisco Calhau esteve muito bem. Já Eduardo Camarado conseguiu marca de qualificação para os mundiais de sub-20 com uma marca sensivelmente ali de 43 minutos e 47 segundos, uma prova que foi totalmente dominada por Tiago Ramos, que fez uma época incrível e neste último nacional marchou os 10.000 metros em 41 minutos, 54 segundos e 98 centésimos. Também no primeiro dia destacou-se André Frango nos 400 metros com 47,77. Lourenço Rodrigues venceu os 3.000 metros obstáculos com 8,52,17.
João Fernandes venceu o dardo com 70 metros e 84 centímetros, e as finais de 100 metros também foram bem disputadas. No lado masculino, David Landim venceu à frente de Paulo Pereira e de Gabriel Maia, e Guilherme Mendo tiveram o mesmo tempo, mas o Guilherme Mendo acabou mesmo por ser o terceiro. O David Landim venceu com 10,61, e já no lado feminino uma boa disputa entre Lourdes Oliveira, Iris Silva e também a Beatriz Castelhano, que ainda é júnior, e ao contrário do que aconteceu na pista coberta, Beatriz Castelhano não venceu, foi terceira. Quem venceu foi Lourdes Oliveira em 11,55, mas o vento estava a 3,8 metros por segundo. Esta atleta teve o azar ainda de, no domingo, fazer a dobradinha também com vento à volta dos 3 tais. Venceu os 100 em 11,55 com o vento a 3,8. No domingo venceu os 200 com 24,03, mas o vento estava a 3,07, o que invalida as marcas. E, enfim, fez uma dobradinha individual e ainda fez parte da estafeta vencedora do Sporting 4x100 metros, levando 3 medalhinhas douradas para casa. Mas não foi a única atleta a conseguir esse feito. Sofia Labrachina ganhou os 400 e os 400 metros de barreiras em vitórias folgadas e fez parte da estafeta 4x400 campeã, estafeta campeã do Sporting. Mas em termos de dobradinhas individuais, não foram apenas estas duas atletas, houve ainda Camila Gomes nos 800 e 1500 metros, que venceu confortavelmente e, claro, está muito acima das suas adversárias, isso não há dúvida. E tivemos Vera Monteiro também a fazer uma dobradinha, comprimento e 100 metros, barreiras, e a um nível bem superior às restantes adversárias. Saltou-se 5,92 no comprimento, legais contra 5,51 da vice-campeã Rafaela Pereira, e nos 100 metros de barreiras correu em 13,75, e as duas atletas que ficaram nas posições de pódio correram na casa dos 14,50. Portanto, foram vitórias esclarecedoras, domínio claro de Vera Monteiro. No domingo, destaco a prova dos 400 metros de barreiras masculina. À semelhança do que aconteceu nos campeonatos de Portugal, o Duarte Fernandes voltou a vencer o Diogo Barrigana, apesar de Diogo Barrigana ter feito uma época melhor. 51,56 contra 51,97. E o André Franco chegou logo ali bem atrás, com 52,10 na terceira posição. Nos 5.000 metros, João Mar e Ana Marinho venceram destacadamente. Nos 800 metros, David Garcia foi apertado pelo Nuno Alves até ao fim e correram abaixo de 1,50. Nos 200 metros, Gabriel Maia venceu em 21,43 e o vento estava legal. Interessante notar que nos 100 e 200 metros masculinos o vento estava legal e nos femininos estava super a favor, muito mais a favor. E então, marcas legais para os homens, marcas invalidadas para as mulheres. Coletivamente, para finalizar, o Sporting dominou nos dois sexos, como tem sido habitual nos escalões jovens. Juventude Vidigalense e Benfica, também como tem sido habitual nos escalões jovens, repartiram os lugares restantes do pódio coletivo. Nos masculinos, o Benfica foi segundo, a JV terceiro. Nos femininos, a JV foi segundo e o Benfica terceiro. Apesar de terem sido uns nacionais com algumas provas com poucos participantes, foram os nacionais bem positivos para o escalão sub-23, bem positivos a fechar a época, uma época longa, porque este ano não há europeus sub-23. No entanto, os atletas sub-20 que estiveram nesta competição vão ainda ter os seus nacionais no próximo fim de semana, em Viana do Castelo, e os melhores dos melhores, aqueles que conseguirem marca de qualificação para os mundiais, ainda terão de continuar a treinar até final de agosto, pois os mundiais sub-20 deste ano acontecem apenas entre 27 e 31 de agosto, Lima, Peru. E se tu gostaste deste vídeo, deixa o like para chegar a mais gente, compartilha com os teus amigos, mostra que eu falei deles e assim vamos chegar a mais gente. E se ainda não te inscreveste no canal do Rafa Boban, inscreve-te, é totalmente gratuito, dá essa moral, porque eu vou continuar a falar de atletismo de Portugal.